Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Pílula Penal. E no quadro Pílula Penal de hoje nós vamos tratar sobre o erro de tipo, a exclusão do dolo e a possibilidade de punição eventualmente por crime culposo quando houver previsão do mesmo. Particularmente, nós vamos tratar sobre a possibilidade da aplicação desse instituto do erro do tipo ao estupro, ao crime de estupro e particularmente de estupro de vulnerável, baseado numa polêmica que aconteceu no Brasil essa semana a respeito da possibilidade de um suposto estupro culposo. Vamos lá? Bom, a respeito do erro de tipo, é importante dizer, o erro de tipo é aquele erro que recai em relação ao dolo, de modo que o dolo não acoberte todas as circunstâncias e todos os elementos do tipo objetivo. O dolo, como nós sabemos, é o conhecimento e a vontade a respeito de todos os elementos, absolutamente todos os elementos que compõem o tipo objetivo de determinada figura penal. A respeito disso, o artigo 20 caput da nossa parte geral do Código Penal brasileiro, ele estabelece que o erro de tipo exclui completamente o dolo. O erro de tipo a respeito de alguma circunstância do tipo objetivo de um delito exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Claro, quando houver crime culposo, não é mesmo, pessoal? Porque o próprio artigo 18 da parte geral estabelece também a excepcionalidade do crime culposo, de maneira tal que o crime culposo, como manifestação da intervenção mínima do legislador penal, nem sempre é punível. Então, o que acontece? Nós temos como regra geral que todos os crimes são punidos a título de dolo. Porém, algumas figuras, pela própria possibilidade de intervenção e necessidade de intervenção do direito penal em relação a alguns bens jurídicos mais importantes, vão também admitir a forma culposa. Mas, claro, com menor pena e com previsão expressa na lei. Não havendo a possibilidade de punição pela forma culposa, ficamos apenas com a forma dolosa e não há possibilidade, então, de punição, não há previsão legal para punição da forma culposa daquela conduta. Lembremos, então, que não é uma impossibilidade ontológica, ok, pessoal? Mas uma valoração axiológica, ou seja, um exercício de não punição de alguns comportamentos que ficam totalmente excluídos da intervenção penal, porque não convém ao direito penal interferir sobre alguns comportamentos imprudentes ou negligentes do ser humano, pois isso travaria o desenvolvimento da vida moderna. Então, pune-se o crime mais grave, que é sempre o crime doloso, e deixa-se a forma culposa para algumas manifestações muito pontuais em relação a alguns bens jurídicos, algumas formas de imprudência, negligência ou imperícia em relação a bens jurídicos fundamentais do ser humano, como, por exemplo, a vida, né? Nós temos o homicídio culposo, a integridade física, as lesões corporais culposas e alguns outros casos pontuais que permeiam o nosso Código Penal e o nosso ordenamento jurídico penal como um todo, ok? Então, lembrando a regra do artigo 20, se houver um erro de tipo, um erro em relação ao conhecimento e à vontade de algum dos elementos, quaisquer dos elementos do tipo objetivo de algum delito, haverá exclusão do dolo do agente. Ele não sabe o que está fazendo, não conhece perfeitamente o que está fazendo, portanto, não responde pelo crime doloso. Mas é possível a punição por crime culposo se houver este crime culposo, se tipo penal houver. Certo? Então, agora vamos fazer a aplicação desse comportamento, desse exercício, né, que nós acabamos de fazer de entendimento em relação ao erro de tipo, a particularmente o crime de estupro e também o crime de estupro de vulnerável. O que nós temos ali? No crime de estupro, do artigo 213, nós temos que o autor vai constranger, mediante violência ou grave ameaça, alguém à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. A pena de 6 a 10 anos de reclusão é um crime hediondo, como nós sabemos, e ali há o emprego de violência ou grave ameaça, delito de forma vinculada, para a prática de uma conjunção carnal, é dizer, a penetração, ou qualquer outro ato libidinoso. Desde a Lei 2015 de 2009, o tipo de estupro foi bastante ampliado, admitindo várias formas de intervenção, de prática de atos sexuais vários, não apenas a conjunção carnal entre homem e mulher. Dessa maneira, é muito difícil a configuração, para não dizer impossível em relação ao artigo 213, de um erro de tipo que possibilitasse a exclusão do dolo. Por quê? Nós temos que o autor atua imbuído da vontade de praticar um ato libidinoso e, para isso, constrange a vítima completamente contra a sua vontade mediante a prática de violência ou grave ameaça. Não há como errar. Primeiro porque há realmente esse elemento subjetivo especial, que é a vontade de praticar um ato libidinoso e satisfazer a própria lascívia, que a maioria da doutrina acolhe, e do ponto de vista objetivo ao emprego da violência ou grave ameaça. Então, como não se saberia que se está empregando a violência ou grave ameaça e constrangendo, atuando de maneira franca e aberta contra a vontade da vítima? É impossível, então que o autor aqui incorresse em algum tipo de
de erro, né? Particularmente o erro de tipo do artigo 20, e, portanto, não caberia também a imprudência ou qualquer forma de culpa. Primeiro, então, não há previsão, porque, basicamente, do ponto de vista do mundo do ser, ou seja, das coisas como elas são, da ontologia, muito difícil seria configurar um estupro sem a vontade de estuprar, sem a vontade, sobretudo, de empregar a violência ou grave ameaça e saber que se está constrangendo a vítima a fazer o que o autor quer, que é a prática do ato libidinoso. Poderíamos pensar em casos extremos em que essa violência fosse supostamente consentida pela vítima, como uma prática de sadomasoquismo, mas na verdade ela não quer e o autor pensa que ela quer. Então seria um caso extremo de se pensar em um descuido, uma falta de prudência ou cautela no emprego da violência que a vítima supostamente teria consentido e que o autor pensa que tem esse consentimento, mas não tem. No entanto, isso é muito raro e de maneira tal que a gente não consegue afigurar como possível a exclusão do dolo no crime de estupro. E, portanto, estupro culposo seria impensável de se tipificar, não é? Tanto mesmo que não há previsão legal. Quando nós caminhamos para o tipo de estupro de vulnerável, artigo 217-A, a situação muda um pouco de figura, porque trata-se de um tipo em que não há necessidade de emprego de violência ou grave ameaça, pessoal. O caput do artigo 217-A, também redigido pela Lei 12.015 de 2009, é um tipo recente, muito novo, ele diz que ali simplesmente se pratica, né? Praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. As penas são de 8 a 15 anos de reclusão e o crime também é hediondo. Mas vejam só, o que nós temos ali? Em relação à idade dessa vítima, que é um elemento do tipo objetivo, sobre o qual o autor pode supostamente errar, há a possibilidade, de fato, de um engano. Ou seja, é praticar, mesmo com o consentimento, se há violência ou grave ameaça, o crime vai se configurar certamente nos mesmos moldes do raciocínio que a gente acabou de fazer em relação ao 213. Então, se essa criança ou adolescente resiste e há necessidade de emprego de violência ou grave ameaça, não tem como esse autor errar. Mas se ela consente, nós já vamos falar que esse consentimento não tem valor nenhum, isso está no parágrafo 5º do próprio artigo 217-A, mas se ela consente, o grande fato que poderia acontecer aí para se justificar algum tipo de erro, e particularmente o erro de tipo, é em relação à idade da vítima, ou seja, enganar-se em relação à idade dessa vítima que supostamente poderia fazer-se passar por alguém maior de 14 anos. Em várias situações, não é, pessoal? Exploração sexual dessa vítima menor, de 14, que seria obrigada muitas vezes a falsificar documentos, a fazer-se passar por uma pessoa adulta para exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, como forma de ganhar a confiança desse cliente, obrigada que está ao exercício da prostituição, outra forma de exploração sexual, falsificando documentos, fazendo-se passar, vestindo-se, aparentando ser alguém maior de 14 anos e com isso sendo vítima de estupro de vulnerável. Na cabeça do autor, porém, com todo esse engano, documentos falsos, um jeito de se portar, a compleição física da vítima, imaginando que ela tem 14 anos ou mais, é que nós poderíamos realmente entender que haveria o erro de tipo. Ou seja, a pessoa pensa, porque tem todos os elementos fáticos necessários a fazê-la crer que essa vítima tem 14 anos ou mais, nessa conjuntura, sobretudo, de exploração da prostituição. Nós já falamos sobre a exploração da prostituição no nosso canal, vou colocar aqui, inclusive, o nosso vídeo que falou da exploração sexual infanto-juvenil. E esse autor poderia, de fato, imaginar, pelas circunstâncias do fato, que essa vítima não tem menos de 14 anos. E como ela consentiu, não haveria, portanto, o crime de estupro de vulnerável. Poderia sim haver o crime de exploração da prostituição infantil. Os clientes também respondem por esse crime do artigo 218b, por isso eu vou postar aqui o vídeo, mas não o dolo de estupro de vulnerável, uma vez que não se saberia a idade da vítima. Então, o erro sobre a idade da vítima, de fato, é um erro de tipo, que excluiria completamente o dolo, mas não possibilitaria, de fato, a punição por um estupro culposo, porque nós não temos essa previsão legal no nosso ordenamento, certo? Então, seria impossível, ficaríamos aí com a possibilidade de incriminação, talvez, então, pela exploração sexual em relação à prostituição infanto-juvenil, artigo 218b, que é um outro tipo penal, já que a pessoa que mantém relações sexuais com uma prostituta que está em uma situação de exploração sexual e que tem menos de 18 anos, na cabeça do autor ela teria mais de 14, mas menos de 18 anos certamente, esse cliente responde pelo crime do artigo 218b, tal como se estivesse explorando a prostituição desta pessoa menor de 18 anos. Então seria punido de qualquer maneira, mas não por estupro de vulnerável e muito menos por estupro de vulnerável culposo, porque essa figura inexiste no nosso ordenamento, ok?
Se nós caminhamos dentro do estupro de vulnerável, nós vamos ver que há uma forma equiparada, que é a do parágrafo 1º. Então, também incorre no crime de estupro de vulnerável aquele que mantém a prática de ato libidinoso com uma pessoa que, por deficiência mental, alguma enfermidade mental, não tem compreensão suficiente da prática do ato, do significado e da prática do ato sexual. Alguém que, por ser enfermo mental ou ter algum grau de retardamento mental, não entenda a transcendência do ato sexual ou, de qualquer outra forma, não possa oferecer resistência. E aí nos interessa particularmente uma pessoa que por qualquer outra razão não possa oferecer resistência. Então pessoas que estejam altamente embriagadas, sedadas, drogadas, anestesiadas, são pessoas que vão ser sempre vítimas de estupro de vulnerável, certo? Em relação a essas duas circunstâncias, a enfermidade mental, a meu ver, é algo muito manifesto. Essa enfermidade mental ou retardamento mental graves, que comprometem a compreensão da sexualidade, já que o enfermo mental pode ter uma vida sexual certamente, mas, nesse caso, ele está sendo abusado sexualmente, ou seja, justamente por não entender a transcendência do ato, ele é vítima de estupro de vulnerável, aí podemos ver que é impossível também o erro de tipo. Porque essa manifestação da enfermidade mental ou do retardamento mental é muito evidente, muito difícil de ser escondida. Se ela de fato é tão grave assim, não é, pessoal? Então, certamente o autor saberá. E se sabe, e mesmo assim mantém a relação sexual, com o consentimento dessa pessoa que tem enfermidade mental, retardamento mental, está sim praticando estupro de vulnerável. Não tem como alegar que não sabia, que não teve certeza, porque isso é bastante evidente, ao contrário da idade, que pode sim ser falseada. Então, admitimos o erro de tipo em relação à idade, mas não em relação à enfermidade mental, os graus de retardamento mental, certo? Isso é muito difícil de ser falseado, então haveria sim o dolo, nem que seja um dolo eventual, perfeitamente possível no crime de estupro de vulnerável, um dolo eventual em que o agente assume o risco de praticar o ato de cometer o crime. Então, na dúvida, prossegue e, ao prosseguir, responde pelo estupro de vulnerável, sim, na forma dolosa. E, finalmente, quando se diz, quando a vítima não tem capacidade de oferecer resistência, tem toda essa pleiade de situações que nós já narramos, né? A drogadição, a intoxicação por álcool, enfim, outras substâncias que vão retirar a resistência da vítima, que vão retirá-la completamente. Não talvez ao ponto de deixá-la desacordada, mas é fato que a vítima já não consegue consentir. Ela não consegue dizer sim ou não e não conseguindo resistir, mesmo assim o autor do estupro de vulnerável, ele prossegue. Também me parece uma circunstância bastante evidente, como coloca o legislador, ou seja, a pessoa não é capaz de oferecer resistência. E é impossível, então, que se diga que houve um erro de tipo em relação a essa circunstância. Se a pessoa é incapaz de oferecer resistência, não digo que ela esteja completamente desacordada, se estiver, evidente, né? Mas ainda que ela esteja acordada, ela não é capaz de oferecer resistência, dizer sim ou não para a prática do ato sexual, é algo que resta bastante evidente para qualquer pessoa e que haveria esse abuso sexual, que se estaria praticando sim o estupro de vulnerável. Tanto é assim que houve a inclusão de um parágrafo 5º no artigo 217-A do estupro de vulnerável, pela Lei 13.718, dizendo que o crime vai se configurar tanto no caput quanto neste parágrafo 1º que nós estamos analisando, independentemente do consentimento da vítima. Isso vale sim para as crianças e adolescentes, para os enfermos mentais e também para esta pessoa que está tão acometida pelo emprego dessa substância que, mesmo dizendo um sim, não é um sim que o autor possa tomar a sério e com o qual ele possa prosseguir na prática do ato. Então, vai sim praticar o estupro de vulnerável, porque é uma circunstância fática objetiva que não consegue também ser falseada como a idade. É bastante evidente esse estado de fragilidade e vulnerabilidade pelo emprego de substâncias tóxicas, que a vítima tenha tomado voluntariamente ou tenha sido forçada a tomar. E assim, esse sim, se a gente remeter ao parágrafo 5º, esse consentimento, ele não vai impedir a configuração do crime de estupro de vulnerável. Porque, lembremos, o estupro de vulnerável, ao contrário do estupro do artigo 213, não requer o emprego de violência ou de grave ameaça. Então, o autor, nesta situação, e ainda que ele esteja imbuído de alguma dúvida a respeito desse consentimento, nessa situação em que a vítima encontra-se completamente inebriada, ele não deve prosseguir, porque tal como acontece em relação às doenças mentais, na dúvida, ao prosseguir, a pessoa estaria atuando com dolo eventual.
e não com culpa, pessoal, e não com culpa. A suposta imprudência aqui tornaria a conduta atípica, já que não há previsão de estupro de vulnerável culposo, como também não há previsão de estupro culposo. Aí afastaríamos, por erro de tipo, a tipicidade do comportamento como um todo, mas não é o caso, porque ao prosseguir, como nós já falamos, a pessoa assume o risco da prática de um ato criminoso e responde sim por estupro de vulnerável na forma dolosa, nem que seja com o dolo eventual. E sendo este um crime hediondo, com penas bastante graves, o legislador deixou bem claro que este consentimento, ainda que seja dado pela criança por enfermo mental ou pela pessoa que se encontra incapaz de resistir, está lá no parágrafo 5º do artigo 217-A, que esse consentimento não vai ter validez, ok? Então, esses são os nossos esclarecimentos, nosso pílula penal de hoje a respeito do erro de tipo, dolo e culpa no crime de estupro e particularmente no crime de estupro de vulnerável. Espero que vocês tenham gostado, mandem suas dúvidas para o nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube e voltamos em nova oportunidade com mais quadros no nosso canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada!